Olá, olá, meus irmãos, a paz do Senhor, uma boa noite de quarta-feira a todos. Hoje, dia 9 de fevereiro de 2022, estamos aqui a postos para a nossa aula do CETAD, de número 97, não é? Onde estaremos juntamente com o pastor Ciro Sanches Zibordi, que tem sempre se prontificado para estar respondendo as dúvidas, as perguntas que os irmãos nos enviam. Já já eu vou passar aqui uma orientação a respeito de como você pode encaminhar uma pergunta, uma dúvida que você tem aqui para que a gente possa estar acrescentando na nossa listagem, a fim de que seja também respondida em nossas lives, não é? É uma bênção muito grande nós podermos e termos esta oportunidade de aqui podermos nos dirigir a cada um dos irmãos. Eu quero ler um texto bíblico que está no Evangelho que Mateus registrou, no capítulo de número 18, e a partir do versículo de número 10. Nesse texto, que inclusive é uma das leituras da nossa revista de escola bíblica dominical dessa semana, não é o texto de Mateus capítulo 18, mas especialmente para hoje nós vamos ler aqui o verso de número 10. Diz assim: Vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. O 11 também, porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também não é vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Glória a Deus. Essa leitura fazemos no dia de hoje. Eu acabei de ler Mateus capítulo 18, eu li do versículo 10 até o versículo de número 14. Vamos já aqui trazer o pastor Ciro para que nós possamos iniciar então as nossas atividades alusivas à aula de número 97, não é? Nesta oportunidade. Enquanto isso, a irmã Eliane, que acabou de entrar ali, ela vai me ajudar. E ela vai trazer aquele copinho básico de água que eu esqueci de pegar, né? Maravilha do céu. Glória a Deus. Pastor Ciro, a paz do Senhor, meu jovem, conta a benção. Como é que está? Tudo certinho? Paz do Senhor, pastor Hércules. Estamos aqui glorificando a Deus, né? Por mais um ano de vida que Deus concede à nossa irmã Júlia. Nossa irmã Júlia. Faz tempo que ela é pequena. Rapaz, você publicou ali fez uma postagem. No bom sentido, né? Você fez uma postagem com várias fotos e eu identifiquei a foto de quando eu conheci vocês, não é? Uma primeira feita quando nós realizamos um evento lá em Silva Jardim e você levou a sua esposa e a Júlia era uma criancinha de tudo. Tinha ali, acho que tinha 2 ou 3 anos de idade, né? É verdade, aquela foto lá é história, tem história. Pois é. Mas eu percebo que você está muito feliz. Eu nem lembrava de onde nós tiramos aquela foto, irmão. Então, foi lá em Silva Jardim, na casa do pastor Moisés Cecílio. Porque aquela foto é uma foto da foto, na verdade. Porque eu não tinha ela no meu celular, né? Eu tinha só no álbum. Entendi. Época, aí você fez a foto da foto e fez a publicação. Ficou joia? A foto foto. Mas quando eu vi, eu falei, rapaz, foi justamente aqui, quando essa foto foi registrada, que nós nos encontramos ali em Silva Jardim. Que bênção, não é? Silva Jardim, lá com o nosso querido amigo, né? Pastor Moisés Cecílio. Isso. Hoje à tarde ainda estive falando com ele. Aí, o pastor Rony Reis. A paz do Senhor. Bolívia. O pastor Rony Reis vai deixar tudo arrumado. Ele vai deixar tudo arrumadinho lá para a sua ida. Vamos. A cidade é Warnes, que fica ali aproximadamente 15 quilômetros de Santa Cruz de la Sierra. Estivemos lá, realizamos a formatura. Realizamos a formatura de 26 alunos que concluíram o curso médio de teologia através do CTIM.
eu fiz uma publicação e aí o irmão perguntou, pastor, o que é CTIM? O CTIM é uma escola que está vinculada ao CETADEB. Não é? O CTIM é uma escola vinculada ao CETADEB, por meio da qual nós, fora do país, fornecemos os cursos de teologia e também os materiais todos, né? Revistas de escola bíblica em espanhol. Todo o nosso material feito em espanhol, ele sai do Brasil através do CTIM, que é o Seminário Teológico Internacional. Internacional. É isso aí. Ou se não, em espanhol é Seminário Teológico, né? Internacional. Internacional, isso aí. Rapaz, eu estava dizendo ao pastor Rony, que está aí, aconteceu um fato bem pitoresco com a gente lá, porque eu fiz o exame, né? O exame de Covid para poder entrar no país, só que o exame para você poder entrar no país tem que ser feito com no máximo 3 dias de antecedência. E para mim voltar, eu fiquei lá 4 dias, já não serviria mais aquele que eu fiz quando fui. Aí, para me antecipar, eu no sábado fiz um outro exame, aí eu não fiz PCR, eu fiz apenas o antígeno. Sim. E aí, o antígeno, para sair da Bolívia, para vir para o Brasil, tem que ser feito com um mínimo de 24 horas. E chegou na hora lá, deu um perrengue sem tamanho para sair, quase que não consegui embarcar no voo. Já havia fechado o embarque, mas eu clamei a misericórdia para todo mundo que estava ali dando atendimento na empresa e o Senhor ouviu o meu clamor, né? E deu tudo certo. Foi uma benção. Amém. Mas encontramos, pastor Ciro, uma igreja viva, não é? Uma igreja avivada lá em Warnes, que é presidida pelo pastor Rony Reis, não é? Um amigo que conhecemos lá em Manaus, uma vez que ele também é enviado através da Igreja Tradicional do Amazonas, pastor Gideão Grangeiro, né? Que o enviou para estar ali na obra missionária na Bolívia. E foi uma benção a nossa estada. Eu vi as fotos, eu realmente foi uma benção. Assim, admirado. Eu acompanhei também a live, né? Não pude acompanhar ao vivo, porque eu comentei com o irmão, né? O compromisso que eu tinha, mas depois eu assisti, né? E Amém. Foi muito bom. Eu quero agradecer até o pastor Rony Reis, que fez uma menção honrosa ali do nosso livro, né? Sobre Paulo. De fato. Deus o abençoe. Ele é, conforme diz a turma, ele é fã de carteirinha. Amém. Igualmente, eu também acompanho o trabalho do pastor Rony Reis. Uma benção. Maravilha. É um missionário que tem feito a obra do Senhor, um grande trabalho está feito ali. Mas amém. Deus abençoe o pastor Rony, a irmã Socorro, a sua esposa e seus filhos, não é? Deus abençoe toda a família. Meu pastor, eu li Mateus capítulo 18, versículo de número 10. E a pergunta que nos foi enviada aqui, ela partiu do nosso companheiro, o pastor Sandro, que é lá da cidade de Paragominas. Pastor Sandro, lá de Paragominas, no estado do Pará. A pergunta que ele faz, baseado nesse texto de Mateus 18, 10, é a respeito desses anjos que o texto bíblico está dizendo que estão sempre perto de Deus. Repetindo a leitura, Mateus capítulo 18, verso 10, diz assim, ó, vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Essa aí é a dúvida do pastor Sandro, lá de Paragominas. Assim, ele não fez uma pergunta assim, exatamente, mas ele fez uma colocação, né? Eu creio que o versículo em si, ele já gera questionamentos, né? Eu acho que é isso que ele quis dizer quando ele colocou o versículo. Isso. Bom, a primeira coisa, então, que a gente deve observar aí nesse texto é a palavra pequeninos, que não quer dizer aí, não tem relação com crianças. Dentro do contexto, se você ler aí, você vai ver que Jesus está comparando aqueles que são tementes a Deus, aqueles que são humildes a crianças. Ele tinha tomado uma criança,
Quem começa a ler Mateus 18 desde o início, vê que Jesus chamou uma criança e usou aquela criança como exemplo e diz que aquele que não se humilhar e não se tornar como uma criança, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. E aí ele passa a falar sobre pequeninos, então, numa referência àqueles cristãos, aqueles servos de Deus que são semelhantes a crianças, né? Então aí é essa referência aos pequeninos. Porque eu já vi pessoas falando que as crianças têm anjos da guarda e tal. Então, a primeira coisa que nós devemos observar é que aí não é uma referência a crianças, é uma referência aos servos de Deus que agem como crianças no sentido da humildade, no sentido da simplicidade, né? Porque Jesus tinha dito que era necessário se tornar como uma criança, no sentido justamente da humildade, da singeleza, assim por diante. Aí o ponto que eu acho que talvez tenha gerado no irmão uma dúvida, e talvez ele não tenha sabido como formular a pergunta, é essa questão sobre os anjos, né? Porque o texto aí, repetindo novamente, o irmão já leu 2 vezes, deixa eu só ler aqui de novo. Não desprezeis alguns desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus, né? Aqui veja, os anjos, eles são retratados justamente como eles, de fato, devem ser, como espíritos ministradores, enviados em favor dos que hão de herdar a salvação. O que nós entendemos por espíritos ministradores? São os anjos de Deus que têm livre acesso à presença de Deus, eles vão e voltam cumprindo missões. Deus envia os seus anjos, a Bíblia diz claramente que Deus envia os seus anjos. Então, aqui não é uma referência, é bom que se diga, a Bíblia não apoia essa ideia de anjo da guarda, né? De que existe um anjo para cada pessoa. Porque claramente nós vemos no texto sagrado, na Bíblia de maneira geral, que os anjos são espíritos ministradores, diz lá Hebreus capítulo 1, versículo 14, espíritos ministradores enviados em favor dos que hão de herdar a salvação. E além desse texto claro de Hebreus capítulo 1, versículo 14, nós temos exemplos. Lá em Daniel 6 e 22, por exemplo, quando Deus livrou Daniel na cova dos leões, Daniel, quando disse ao rei que Deus o tinha livrado, Daniel disse o quê? Majestade, Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Veja, Deus enviou. Então não tem ideia de anjo da guarda, que já havia um anjo junto com Daniel. Não, o anjo foi enviado. O salmista também diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, que temem a Deus, né? E os livra de todo mal. Então os anjos, eles estão de plantão, eles estão assim próximos, estão prontos para cumprir a ordem de Deus. E Deus então diz, ó, vá lá, ajuda ali meu servo, minha serva ali e tal. Então, eles estão cumprindo ordens, eles estão enviados. Isso aconteceu também com Pedro, quando Pedro estava na prisão. Diz a Bíblia que um anjo foi lá e tocou no lado de Pedro, né? A versão clássica corrigida diz que o anjo tocou na ilharga de Pedro, ou seja, do lado de Pedro. Pedro despertou e o anjo ali mandou que, como que dissesse para Pedro, vem comigo, né? E Pedro estava pensando que era um sonho, era alguma coisa parecida, e quando ele chega do lado de fora, as portas, aliás, ali a gente vê quem inventou de fato a porta automática, né? Porque hoje existe a porta automática, né? Quando você chega no aeroporto, algum lugar, através de um sensor, né? Mediante um sensor, a porta se abre. E alguém hoje pode até dizer, foi fulano que inventou a porta. Não, foi Deus, porque veja que ali Pedro, quando ele começou a acompanhar aquele anjo, as portas se abriram automaticamente. E Pedro foi passando, quando ele passou pela última guarda ali, tal, já estava do lado de fora, aí o anjo se apartou dele, diz a Bíblia, né? E Pedro então exclamou, oh, Deus enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, glória a Deus. Ele percebeu que não era sonho, era a realidade. E Paulo também, quando Paulo estava sendo conduzido como preso para a Itália, ali no meio de um naufrágio ali, que estava prestes a acontecer, aquela dificuldade toda, e o capitão do navio não quis dar ouvido para Paulo, né?
ou melhor, o camarada responsável, né, pelos presos, Pela não quis dar embarcação. ouvido a Paulo, ele deu ouvido ao capitão, né, confiou mais no capitão, mas Paulo disse, olha, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Olha aí, não tem anjo da guarda. O anjo esteve com ele, falou com ele, transmitiu a mensagem e se ausentou, se apartou dele. Então, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Ele disse que ninguém pereceria desde que todos permanecessem dentro do navio, e eram 276 pessoas. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que esse versículo, Mateus 18:10, ele faz referência aos anjos de Deus que estão próximos daqueles que servem a Deus e que cumprem ordens em favor daqueles que hão de herdar a salvação, servos de Deus. Mas não quer dizer que sejam anjos da guarda. Então, eu penso que o esclarecimento que nós poderíamos fazer a respeito dessa passagem seria este, né? Amém. Não houve uma pergunta específica, mas eu suponho que o irmão queria saber sobre isso. Se existe anjo da guarda, se não existe. De fato, ele não deixou uma interrogação aqui, né? Ele só colocou essa afirmação e citou o texto bíblico, no versículo. Sim. Maravilha, fica claro. Eu quero deixar aqui uma saudação, o pastor Rony Reis, lá da Bolívia, está com a gente. O pastor Adriano Aoki, eu vi que ele acabou de entrar aí também. Já deu do Japão. Aquela saudação lá do Japão. Deus abençoe. Né? O pastor Adriano Japão. tem feito um grande trabalho ele lá. Também eu vi o pastor Ido. O pastor Ido é lá do Rio Grande do Norte. O pastor Hernani. O pastor Hernani abriu hoje o núcleo, eu não me recordo o número, mas acho que é os núcleos 5.867 ou 5.876 do CETAD lá no Rio Grande do Norte. De maneira que os nossos irmãos potiguar estão aí na assistência. Né? Deus abençoe a cada um dos irmãos, irmãs, pastores, obreiros, alunos do CETAD, irmãos que seguem o perfil do CETAD, que às vezes nem são alunos, também irmãos que seguem o perfil do pastor Ciro aqui no Instagram e que toma nota, fica ciente, não é, da realização destas aulas, que, lembrando, acontece toda quarta-feira a partir das 22 horas. E se você tem alguma pergunta, a pergunta é bem fácil, você pode escrever ela aqui no comentário, não é, que o nosso companheiro, o irmão Bruno Moraes, o pai da Clara, não é, que vai nascer daqui uns dias, ele toma nota dessas questões todinha, e aí a gente vai acrescentar na nossa listagem para resposta nas lives vindouras. Vamos lá então, a irmã Adriana, ela pergunta por que os cães não comeram o crânio e os pés de Jezabel. Aqui tem uma coisa assim, né? É uma fábula, né, em cima dessa história. Enfim, eu não vou me intrometer na questão, pastor Ciro, fique à vontade. Mas conta essa fábula, acho que é interessante o pessoal saber. Na verdade, porque se ensina, né, em algum momento se ensina que o crânio não foi comido porque ela estava com os lábios e os olhos pintados. E da mesma forma também os seus pés, porque ela estava com as unhas pintadas. E as mãos também. Das mãos. Aí os cachorros deixaram isso ali, porque isso era uma coisa do Satanás e tal. E aí ensina esse negócio. Quando quer se dizer que a mulher não pode se pintar as unhas, não pode pintar as unhas da mão, dos pés, não pode se maquiar, não pode usar batom. Então, nessas questões aí a referência é Jezabel. Aí é forçar a Bíblia a dizer o que ela não diz. E é interessante que o pessoal se apega a essas questões que são secundárias e se esquece do principal, que ela era uma idólatra e que induziu o povo à idolatria, que era muito pior do que essa questão da aparência, né? Mas eu acho que seria interessante, se o irmão puder ler aí esse versículo, né? Que trata dessa, segundo Reis, né? Capítulo 9, versículo 35, que faz essa referência, menção, né? Sim. Vamos lá então. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 9, e o verso de número 35, o versículo diz assim: e foram para a sepultar, porém não acharam dela, senão somente a caveira
e os pés e as palmas das mãos. Então ela teve uma morte terrível e só que ela não foi morta por conta dos animais que a comeram. Os animais fizeram esse trabalho aí, digamos, após uma queda, né, que ela teve. Não sei se não poderia ler um pouquinho antes aí, acho que uns Vamos dois ler versículos. antes. Uns 2 versículos antes, dá o detalhe aí de como ocorreu a sua morte, né? Versículo 32 diz assim: levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a de alto a baixo. E lançaram-na de alto a baixo. E foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Entrando ele, pois, e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. E aí vem o texto que nós lemos, o 35. Então, ela morreu de uma forma terrível, né? Ela foi arremessada. Agora, sem entrar em detalhes aí do contexto, para não me estender muito, mas aí tem que tomar cuidado com a interpretação, porque hoje em dia a gente tem feito até observações sobre a questão da exegese, né? Porque há pessoas que fazem a Bíblia dizer o que ela não diz. E esse é um exemplo típico. Se você pegar esse texto fora de contexto e ler essa descrição aí terrível de como ela foi morta, dá a impressão, olha, uma mulher foi assassinada. E aí, vamos pensar assim, a exegese ideológica que existe hoje em dia, que na verdade é uma exegese, né? A gente já explicou aqui em outra ocasião a diferença entre exegese... Oi? A diferença entre os dois termos, né? Então, a diferença entre exegese e exegese são duas coisas diferentes. Até para não se confundir, eu forço uma pronúncia que deveria ser a correta, mas o termo exegese já se consagrou, mas em outros idiomas até há uma força no início, exegese, porque tem um prefixo no grego, ek, que indica justamente o movimento de você tirar algo, de extrair algo, né? Ou seja, de dentro para fora, exegese. E no caso da eisegese, E-I-S, né? Letra E, letra I e letra S, eisegese, é um outro prefixo do grego que indica o movimento de fora para dentro, como se a pessoa estivesse contaminando o texto com as suas próprias percepções. E é isso que acontece hoje em dia. A pessoa, às vezes, tem uma ideologia, ela está pegada a algum tipo de ideologia, vamos dizer, por exemplo, o marxismo ou o feminismo. Tem uma ideologia por trás disso. E aí a pessoa faz uma leitura da Bíblia sem utilizar pressupostos corretos, porque, claro, ninguém lê a Bíblia sem pressupostos. Agora, os seus pressupostos não podem ser contrários às evidências. Você vai interpretar a Bíblia, você tem que ter pressupostos corretos. Por exemplo, a Bíblia é a palavra de Deus, é um pressuposto que está de acordo com a própria palavra de Deus. Eu não posso me aproximar da Bíblia achando que ela não é a palavra de Deus. Aí já é um pressuposto errado. Então, quem, por exemplo, eu dei o exemplo do feminismo, né? A pessoa que é feminista, que está envolvida com a ideologia feminista, ela pode olhar para esse texto e dizer, olha que absurdo, tá vendo? Uma mulher, Jezabel era uma mulher estrangeira, era uma mulher que estava na casa real de Israel, era esposa do rei. E essa mulher, ela foi arremessada, ela foi morta pelos homens. Foi assassinada. Foi assassinada por os homens que mataram essa mulher. Ou seja, e aí a pessoa faz uma leitura feminista dizendo que ela foi morta por quê? Não, ela foi morta porque essa mulher era uma rainha estrangeira, ela tinha poder decisório sobre Israel, ela foi eliminada da família judaica. E outra coisa, ela foi eliminada por causa da ação de um profeta, um homem. Elias era um homem, e ele matou uma mulher. Né? Foi através dele, ele que
ali o ministério dele, que aquela mulher acabou sendo morta. Então, veja, isso aí foi para isso aí foi por causa do patriarcado, né? Veja, então a pessoa faz uma leitura feminista. Agora, vamos fazer uma leitura correta, de acordo com o contexto. De acordo com o contexto, Jezabel era defensora do culto a Baal, uma coisa abominável diante de Deus. Então ela mantinha 450 profetas de Baal. Ela mantinha, levava, induzia o povo de Israel à idolatria, né? E ela entrou em conflito com o profeta Elias, que era um homem de Deus. Agora, eu acabei fazendo toda essa explicação, mas vamos à questão que a pergunta é objetiva, né? Porque os cães não comeram o crânio e os pés de Jezabel. A Bíblia não diz, né? A Bíblia não diz por quê. Existem especulações. Além dessa aí que o irmão falou, tem outras que eu já vi, que o pessoal fala que tem um sentido simbólico, porque os pés são usados, conduz a pessoa que pratica idolatria, as mãos são usadas para a própria prática da idolatria, para servir os ídolos, e o crânio, onde está o cérebro, né, é usado para articular os pensamentos idolátricos e tal. Bom, são especulações. O que a gente vê como mais plausível aí é que, de fato, os animais... Eu estava lendo, inclusive, a gente tem livros que fazem a chamada análise histórico-cultural, não é? Que faz com que nós, claro, viajemos lá para aquela época para nos contextualizarmos, para entender ali como que era a cultura, como era até o comportamento dos animais na época. E o fato de acharem somente a caveira e os pés e a palma das mãos de Jezabel, a explicação mais plausível é que os cães selvagens que andavam ali pelos desertos, eles atacavam, na verdade, as vítimas, né? As pessoas que estavam mortas ou próximas da morte, animal faminto, claro. Eles despedaçavam os cadáveres, mas, segundo alguns eruditos, esses animais, eu já vi até em programa também, que falam sobre essas feras e tal, eles desprezam certas partes. Eles comem algumas partes, mas deixam outras. Eles têm aversão pelas mãos, pelos pés e pela própria cabeça. Ou seja, eles comem a parte ali que tem mais carne, vamos dizer assim, né? Até a gente, assim, né? Se você parar para pensar, você vai comer um frango, né? Você não gosta de comer os pés de frango, né? Cabeça também você não come. Os animais também têm essa... A pontinha da asa. A pontinha da asa é só osso e couro. Então, não só vende, osso e né? couro. Então, eu acho que isso aí é mais plausível, né? Eu acho que não tem um significado. O pessoal força um significado, né? Força um sentido aí espiritual. Claro que a gente pode fazer uma aplicação. Até eu acho mais plausível essa que eu falei, das mãos que são usadas e tal. Agora, essa questão aí de levar para esse lado aí de maquiagem e tal, tudo bem, cada igreja tem o seu perfil nesse sentido também, mas eu acho que usar esse tipo de argumentação é uma apelação, né? É uma apelação você querer usar essa passagem para dizer que a mulher não pode se pintar e tal, porque olha o que aconteceu com Jezabel, aí já seria algo apelativo. Com certeza. Né? Eu acho que é forçar a Bíblia a dizer o que a Bíblia não diz. E eu estou contigo, eu também creio assim. Eu creio que a cachorrada se fartou, se alimentou do resto e deixou os ossos lá, né? Deixou a parte, entendeu? Deixou a parte que é realmente desprezada. Só a carcaça. Só a carcaça. Ficou só a cabeça mesmo, as mãos e os pés. Né? Mas o resto... Maravilha. Né? Seguindo aqui então, meu pastor, o Bezerra, que nós não temos aqui o primeiro nome dele, ele faz um levantamento aqui interessante. Jesus teve alguma atividade redentora ali no período, né, entre a sua morte e a ressurreição?
considerando que a morte foi na sexta-feira à tarde, né, meados da tarde, até a ressurreição na manhã do domingo. Então, nós consideramos, claro, a morte de Jesus, a sua crucificação, né, como o ponto crucial da sua obra, né? Porque Jesus morreu por nossos pecados, Jesus deu a sua vida. É uma afirmação correta, mas a rigor, toda a obra de Jesus é redentora, né? Eu costumo dizer, até quando eu prego, que a obra redentora está num tripé, né? Encarnação, morte e ressurreição. Por quê? Porque Jesus encarnou-se, ele se fez homem para dar o exemplo de uma vida santa, para revelar a glória do Pai e para morrer por nossos pecados. Mas ele morreu justamente em nosso lugar, ele morreu por nosso pecado. E ele ressuscitou para a nossa justificação. Então, se ele não tivesse nascido, ele não teria morrido. E se ele não tivesse morrido, ele não teria ressuscitado. Então, a obra redentora está num tripé. Só que isso aí, falando de maneira geral, grosso modo. Porque se você observar com mais atenção, você vai ver que a vida de Jesus não pode ser esquecida. Porque se eu falo nascimento, morte e ressurreição, tem algo no meio aqui que eu não posso me esquecer. O que é o meio? É a vida de Jesus. Porque Jesus viveu, Jesus andou na terra. Ele andou na terra, ele deixou para nós ensinamentos. Então, essa vida de Jesus, o seu exemplo, os seus ensinamentos, tudo isso também faz parte da sua obra redentora. E também o que ele fez entre a sua morte e a sua ressurreição, também ele trabalhou, né? Ele não está, nesse período ele não estava dormindo. Não. A Bíblia deixa claro. Pedro falou lá na sua primeira carta, capítulo 3, a gente já respondeu perguntas sobre isso aqui também, que Jesus desceu em espírito às partes mais baixas da terra, né? Isso até justifica o fato dele ter dito para aquele infrator que estava ao seu lado: hoje estarás comigo no paraíso. Ora, como que o homem poderia estar com Jesus no paraíso se Jesus só ressuscitou ao terceiro dia? Porque Jesus teve também uma ação ligada à sua obra redentora nesse intervalo, né? E Paulo também falou que Jesus, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então não vamos entrar nos pormenores, que a gente já respondeu perguntas aqui sobre isso, mas eu penso que toda a obra de Jesus, entre a sua encarnação e a sua ascensão ao céu, é redentora. Toda a obra de Jesus pode ser considerada como redentora. Claro que o ponto alto, o ponto crucial, o ponto principal, vamos dizer assim, é a sua morte. Até no céu haverá também cânticos de louvor. A Bíblia menciona os 24 anciãos, lá em Apocalipse 4 e 5, que representam a igreja, como nós já vimos aqui em outra ocasião, que eles vão cantar louvores ao Cordeiro, né? Alusivos à sua obra redentora. Digno és de tomar o livro, porque foste morto, né? E com o seu sangue, veja, compraste para Deus homens de todo povo, e tribo, e língua, e nação, e para Deus os fizeste reis e sacerdotes. Veja, com o seu sangue. Então, com o teu sangue, o sangue de Jesus que foi derramado, ou seja, a morte expiatória de Jesus, é um ponto importantíssimo na obra redentora. Mas a obra redentora não se resume à morte de Jesus. A própria encarnação, a vida de Jesus, a sua ressurreição também, porque ele ressuscitou para a nossa justificação. E Paulo deixa claro que se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Ou seja, a morte de Jesus é importante, mas foi com a sua ressurreição que a nossa justificação também tem sentido, né? Ele ressuscitou para a nossa justificação. Só a nossa fé seria vã. Então, tudo que Jesus fez entre a sua encarnação, ou seja, a encarnação não é só o nascimento, quando ele foi gerado no ventre de Maria, ali já começou a sua obra, né? Digamos assim. Com certeza, então, porque João Batista já foi o primeiro contemplado, logo de cara. Exatamente, e Jesus já foi chamado de Senhor, ainda no ventre de Maria, ainda informe, né? Ele foi chamado de Senhor, porque Isabel falou assim,
que honra, a mãe do meu Senhor veio me visitar, né? A mãe do meu Senhor. E Jesus, naquela altura, tinha poucas semanas ali e tal, era informe ainda, né? Não tinha pouco tempo, né? Não tinha ainda uma formação. Então, quer dizer, entre a encarnação de Jesus e a sua ascensão ao céu, tudo isso aí, para mim, deve ser considerado como obra redentora. Redentora. Maravilha. Pois bem, eu vi que os irmãos estão chegando ali. Júnior Carvalho é o maranhense da gota. Deus abençoe, Júnior. Está com a gente aí o Júnior, sempre tem acompanhado também as nossas aulas, não é? As transmissões, inclusive as postagens que são feitas. Vamos lá então, Deus tem os seus escolhidos para serem salvos. Aqui é predestinação pura. Aleluia! Pergunta enviada pela irmã Josana Andrade. O assunto é predestinação. Deus tem os seus escolhidos? Deus tem os seus escolhidos, ou seus eleitos, né? Para usar um termo aí bastante apreciado pelos nossos irmãos calvinistas, né? Veja, a doutrina da eleição, a gente já tem falado isso aqui em outras ocasiões também. A doutrina da eleição, ela é bíblica, né? A doutrina da eleição é bíblica. A doutrina da predestinação é bíblica. Tudo isso está na Bíblia. Agora, a diferença está na maneira como nós compreendemos, entendemos essa doutrina, a doutrina da eleição, né? Jesus mesmo disse para os apóstolos: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades, deis fruto, vosso fruto permaneça. Então, a eleição, essa escolha da parte de Deus, ela é bíblica. Mas nós temos uma maneira, quando eu falo nós, pentecostais da Assembleia de Deus, que temos também uma declaração de fé, na qual nós cremos, né? E a qual nós também professamos e ensinamos, né? Porque declaração de fé, eu vejo pessoas aí que não entendem ainda o que é uma declaração de fé. Declaração de fé, irmãos, é o que nós cremos, e não foi ninguém que inventou de uma hora para outra, a partir de agora vai... Não. A Assembleia de Deus, ela tem 110 anos. E desde 1916, de maneira oficial, nós temos uma declaração. A priori foi chamada de Declaração de Verdades Fundamentais. Foi criada nos Estados Unidos. Mas nós também seguimos a mesma linha, porque Daniel Berg, Gunnar Wingre, os pioneiros, outros que vieram, mantiveram a mesma linha doutrinária. Tanto que Daniel Berg e Gunnar Wingre tinham 4 frases de efeito que eles utilizavam, 4 bordões, que eram exatamente o quê? Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo, Jesus breve voltará. Isso aí resume o nosso sistema de crenças, que é apresentado de maneira resumida também, vem sendo apresentado ao longo de décadas no Mensageiro da Paz. Nós cremos através das lições bíblicas. Então, não é algo que de uma hora para outra, porque alguém pensa que porque a declaração de fé foi publicada em 2017, em língua portuguesa, que só em 2017 que a Assembleia de Deus passou a ter uma declaração de fé. Não. Essa declaração de fé vem sendo defendida, esposada ao longo de décadas, mais de 100 anos, né? Então, veja, nós que somos assembleanos pentecostais, nós temos uma maneira de crer na doutrina da eleição que é totalmente diferente do calvinismo. Nós respeitamos os nossos irmãos calvinistas, mas nós não temos a mesma ideia com respeito à eleição. Os calvinistas, até para explicar aqui rapidamente, eles também não são totalmente assim... eles não têm uma posição fechada. Não, eles têm posições diferentes. As duas principais, por exemplo, são conhecidas como superlapsarianismo e infralapsarianismo. São palavras que não são muito usuais, mas na prática elas dizem respeito a quê? Né? No esquema, por exemplo, do supralapsarianismo, Deus primeiro rejeitou os chamados réprobos, né? E para depois escolher
aqueles que seriam salvos. Ou seja, é uma dupla eleição, que resulta também numa dupla predestinação, né? Ou seja, Deus elegeu aqueles que vão ser réprobos e aqueles que vão ser salvos. Então é uma dupla predestinação, por assim dizer. E os infralapsarianos, eles creem que Deus elegeu por sua graça, Deus conheceu de antemão os que seriam condenados e tal, e os que seriam salvos elegeu, né, por sua própria vontade, aqueles que ele quis. É a posição deles, nós não temos essa posição. Qual é a nossa posição? A nossa posição é chamada... Irmão, queria falar alguma coisa? Desculpa. Não, pode, eu estou acompanhando as mensagens que estão entrando aqui. Então, Pode mandar a bala. nossa posição é conhecida como eleição condicional, segundo a presciência divina, né? Nós não devemos ver nisso, claro, causalidade. Deus não precisa predestinar para saber de antemão, né? Ainda que o calvinismo assevere que que o Deus onisciente elege e predestina quem quer para a salvação, fazendo com que os contemplados por essa dádiva jamais se desviem. Eu estou lendo aqui parte até de um artigo que eu escrevi, que a CPAD me pediu numa certa ocasião. Mas olha só, claro está nas Escrituras que o fato de o Senhor eleger de antemão pessoas para bons propósitos não significa que jamais se desviarão da verdade. Afinal, elas foram dotadas pelo próprio Criador de livre-arbítrio. Aí eu cito até o exemplo aqui de Saul, que fora ungido rei e transformado pelo Senhor, bem como possuído pelo Espírito Santo, mas desviou-se, edificando uma coluna para si, envolvendo-se com práticas necromânticas. E outros exemplos aqui. Então, em resumo, para não ficar só lendo aqui, eu que só ler um trecho aqui para ganhar poder de síntese, mas a pergunta é se Deus tem os seus escolhidos. Deus escolheu os salvos de acordo com a obra que Cristo realizou. Diz que Deus nos elegeu nele. Nele quem? Em Cristo. Então, veja, a Bíblia é muito clara. Jesus morreu por quem? Jesus morreu por todos. Está escrito, Hebreus capítulo 2, versículo 9, Jesus provou a morte por todos os homens. Está escrito também que Deus quer que todos se salvem. O desejo de Deus não é que alguns sejam salvos, todos. E claro, os calvinistas vão dizer que quando a Bíblia diz todos, não é todos, na verdade é todos os tipos de pessoa, mas eu não vejo como defender essa posição, né? Eu respeito a posição deles, mas a Bíblia diz, por exemplo, né, lá em Romanos, que Deus nivelou a humanidade quando o pecado entrou no mundo. Diz que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Agora, quem que Deus encerrou debaixo do pecado, debaixo da desobediência? Não foram todos os tipos de pessoa, foram todas as pessoas, de fato. Porque ninguém tem privilégio, todos são pecadores, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se o primeiro todos aí diz respeito a toda a humanidade, não tem como eu relativizar e dizer que o segundo todos é todos os tipos de pessoa. Porque diz claramente, Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Ou seja, se Deus colocou todos no mesmo nível, é para que todos tenham a oportunidade de salvação. Mas como? Mediante fé e arrependimento. Jesus foi claro, né? A Bíblia é clara ao dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus quer que todos se salvem, mas não quer dizer que todos serão salvos. Ah, mas se Jesus morreu por todos, todos são salvos. Esse é o pensamento calvinista, né? Porque senão, se Jesus morreu por todos e nem todos são salvos, tem uma contradição. Só que eu acho que aí eles confundem duas doutrinas. Eles confundem a expiação com a redenção. Porque João Batista, quando diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está se referindo à expiação. O que é expiação? Expiação diz respeito ao pecado original. Por meio da expiação, Deus permite que cada ser humano tenha acesso, no sentido de ter a possibilidade de ser salvo.
Agora, a redenção ocorre quando a pessoa se arrepende e ela crê de fato em Jesus, aí ocorre a salvação propriamente dita, mediante a redenção. A redenção, claro, ela decorre da expiação, mas a expiação em si não garante salvação, senão nós defenderíamos o universalismo, não é? Porque se Jesus já tirou o pecado de todo mundo, então todos serão salvos. Então o que resta aos calvinistas é relativizar, dizer que a palavra todos ali não é todos, é todos os tipos de pessoa. E toda vez que a Bíblia fala mundo, Deus amou o mundo. Não, não é todo mundo, é somente o mundo por quem Jesus morreu. Mas aí, veja, é você utilizar um tipo de exegese que vai fazer a Bíblia dizer o que você quer que ela diga. Vai distorcer o texto, né? Exatamente. Então, nós não cremos dessa maneira. Respeitamos nossos irmãos, não chamamos os nossos irmãos calvinistas de herege, esperamos também que eles... Inclusive, se eles quiserem pagar um churrasco, a gente vai. Tenho grandes amigos calvinistas, mas divergimos nesse ponto, né? Divergimos. Então, respondendo agora objetivamente para concluir, Deus tem os seus escolhidos para serem salvos. Então, eu digo que Deus escolhe em Cristo, né? Nós fomos eleitos em Cristo. É por isso que eu abri o texto aqui de João 1,12. Sim. 1,12. Quem são? Quem são os escolhidos? Aqueles que o receberam. Que diz o texto assim, ó, mas a todos quantos o receberam, então todos quem? Os que receberam Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Pois isso aí gera uma longa discussão. Nós já Com certeza. Eu até aconselho os irmãos que quiserem tomar tempo com o assunto, nós já fizemos, eu não vou saber agora qual é a live, né? Mas se você quiser aprender realmente, entre lá no YouTube do CETADB, né? Só você escrever lá CETADB, você vai encontrar, e lá tem várias lives, inclusive... Com certeza. E pode também se inscrever para estudar o curso de teologia, porque uma das disciplinas é justamente a soteriologia, que é a disciplina escrita pelo pastor Ciro Zibordi, cuja videoaula da disciplina também foi o pastor Ciro quem gravou, e aí nós também esclarecemos, não é, sobre o tema da soteriologia. Sim, pode falar. Não, e ali nós abordamos, é interessante, né, porque às vezes respondendo uma pergunta assim, isolada, pode ficar difícil de compreender, a menos que a pessoa já tenha uma certa vivência no estudo da teologia. Agora, quando você faz um curso e você estuda, de fato, a soteriologia, como o pastor Arthur falou, você vai aprender 20 doutrinas, que são as principais doutrinas soteriológicas, são 20. Então, você vai aprender sobre a justificação, sobre a regeneração, sobre a santificação, sobre a eleição, sobre a predestinação, sobre o livre-arbítrio, sobre a graça, sobre a fé, sobre o arrependimento, sobre a adoção de filhos. Ou seja, são várias doutrinas que quando você começa a estudar e ver o que a Bíblia diz, você vai começar a entender, a sua mente vai se abrir. Né? A verdade é que lança luz. Exatamente. Essas perguntas aqui que a gente responde é mais para fomentar e gerar o desejo de você estudar. Mas quem quer aprender realmente tem que tomar tempo com o assunto. Maravilha. E você pode se inscrever, ser aluno do CETADB. O site é cetadb.com.br e ali você se inscreve para ser aluno do curso. Como nós mencionamos aqui o fato do pensamento calvinista, acho que é importante frisar, o irmão Batista perguntou ali, a doutrina que é esboçada pelas Assembleias de Deus é de fato a doutrina de Armínio. A doutrina da Assembleia de Deus é aquilo que veio de Armínio, de John Wesley, enfim, essa é a doutrina que nós que nós esboçamos, não aquilo ensinado por Calvino, tá certo? Então é só para frisar esse aspecto ali, para não ficar nada de dúvida a respeito dessa questão. Né? Pastor Evandro chegou ali, chegou atrasadinho, mas chegou, glória a Deus, é isso aí. Pastor Evandro é um parceiro, Deus abençoe. Pastor Evandro tem um canal dele no YouTube que Curiosidades Bíblicas com o pastor Evandro Carlos. Né? Se inscreva,
que vai ser uma bênção com certeza, assim como o canal do YouTube do pastor Ciro também é muito O instrutivo. Ciro. O Pastor Ciro, Ciro Zibordi. quem é o Ciro Zibordi na fila do pão, né? Agora, o pastor Evandro, o canal dele é muito bom. Maravilha. Meu pastor, vamos então aqui para o caso de Jefité. Nós já tivemos uma live que nós ficamos praticamente meia hora falando a respeito desse tema. E depois gerou outras perguntas. Geram outras perguntas. A gente teve praticamente 2 lives para falar sobre isso. Porque dá um desdobramento muito grande, né? Muito bem, então nós vamos lá. A pergunta aqui feita pelo Tiago Oliveira é se literalmente, Jefité sacrificou a filha que ele tinha. Olha, é uma pergunta que gera muitos questionamentos e eu vejo que há uma tendência hoje em dia de ficar-se, das pessoas ficarem em cima do muro, né? E falar, eu acho que é isso, fulano acha que é aquilo. Eu afirmo, pelo que eu já estudei isso aí, e não é de hoje que eu estudo isso, já faz algum tempo. Eu lembro que quando eu era aluno de teologia, lá na década de 90, o professor de bibliologia pediu para fazermos um trabalho sobre isso. Então, desde aquela época, eu já me debruço sobre essas questões e tal. Tenho feito algumas exegeses aí dessas passagens, especialmente de Juízes capítulo 40, né? E lido vários manuais e tal, livros e tal, não só em língua portuguesa. E a minha posição, eu respeito também quem pensa de modo diferente, mas eu vejo que não há margem de dúvida, Jefité matou a sua filha, sacrificou a sua filha. Mas eu penso que algumas perguntas precisam ser respondidas para você chegar a essa conclusão, né? Então, por exemplo, quem foi Jefité? Ele conhecia a lei? Porque muita gente parte desse pressuposto. Não, Jefité jamais faria isso, porque ele conhecia a lei. Quando a gente começa a ler, de fato, Juízes, né, capítulo 40 tal, e outras passagens anteriores, outros capítulos, a gente vê que não é bem assim, né? Juízes capítulo 11, versículo 40. 11:40, perdão. Falei isso. Capítulo 40. Eu quis me referir a Juízes capítulo 11, a partir 11, do versículo 40. Eu começo a olhar para o relógio aqui, eu começo já a ficar meio... começo a trocar. Então, ele era filho de uma prostituta, ele foi expulso pelo seu povo, né, e depois convidado para liderar o mesmo povo. Então, eu não sei se ele conhecia bem a lei, como dizem. Agora, a questão toda é o voto que ele fez. Que voto que ele fez? Aí, antes do versículo 40, se o irmão quiser ler aí, que eu estou vendo que está com a Bíblia aberta, os versículos 30 e 31, por gentileza. 30 e 31. Vamos lá, e Jefité fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente der os filhos de Amon na minha mão, aquilo que, saindo da porta da minha casa, me sairá ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Então, esse aquilo aí, no hebraico, pode ser aquele também. Aquilo ou aquele, na verdade. Aquele. Né? Ele se referia, talvez, quando ele pensou, ele achava que era um animal que saiu ao encontro dele, alguma coisa desse tipo, né? Agora, alguns dizem que o texto aí diz que o texto diz será do Senhor ou oferecerei. Não, no texto não está escrito isso. Não tem margem para isso. Realmente era um voto só. Será do Senhor e oferecerei em holocausto. Agora, o pessoal tem apresentado 2 possibilidades. Ou que Jefité matou, ou que ele ofereceu a sua filha para servir e tal. Mas a questão toda não é essa. O voto que ele fez, ele cumpriu. E que voto que ele cumpriu? Diz que Jefité cumpriu o voto que tinha feito. Qual era o voto que ele tinha feito? Será do Senhor e oferecerei em holocausto. Ora, o holocausto, todos sabem, é oferta inteiramente queimada. A Bíblia não tem outra margem aí.
A sua filha pediu um tempo para chorar sua virgindade. É verdade, né? E ela chorou por 2 meses com suas companheiras. E aí alguém diz, não, é porque a moça foi oferecida e ela, não, e ela sempre... A Bíblia não diz que foi por conta disso, né? O holocausto é oferta inteiramente queimada. Por que o texto diz que houve lamentação em razão de a jovem não ter conhecido o varão? Outra pergunta. As filhas de Israel, diz a Bíblia aí, que todo ano, 4 vezes no ano, lamentavam a filha de Jefté. Não foi porque ela permaneceu virgem, já teria sido entregue ao Senhor. Isso seria forçar o texto, né? Ou seja, os cachorros aqui já estão querendo sair. Estão salientes. Eu vejo aqui, pastor, o verso 39, na verdade, ele fecha a questão. Fecha a questão, verso 39, né? Porque a segunda linha do texto, vamos colocar assim, diz assim, ó, e sucedeu que, ao fim de 2 meses, tornou ela para o seu pai, porque ele liberou ela para poder estar com as amigas e tal. A sequência diz assim, o qual tornou para o seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. Qual foi o voto que ele tinha feito? Que ia oferecer em holocausto. Então, o verso 39, na minha maneira, eu sou um camarada muito simplório quando eu leio a Bíblia, né? Então, quando eu estou lendo aqui está muito evidente que ele cumpriu o voto que ele tinha feito. Qual era o voto? Oferecer inteiramente ao Senhor em holocausto, conforme o texto que o irmão frisou, inclusive aí, o finalzinho do versículo 31. Então, eu acho que... E as moças que iam cantar, diz que elas iam, a versão atualizada diz que elas iam cantar em memória, né? Olha, ninguém canta em memória de quem está vivo. Né? Cantar em memória da virgem, que a moça perdeu a virgindade, não. Isso aí, claramente, eles estavam cantando em memória de que a moça que tinha morrido. Agora, as pessoas perguntam também, por que Jefté, então... Primeiro, Deus aceitou o sacrifício humano? Não. O voto de Jefté foi um voto precipitado. Agora, Deus não ia ali prejudicar todo o povo de Israel por conta desse voto impensado de Jefté. Seria um mal maior, né? Claro que Deus não aceita sacrifícios humanos. E aí, então, por que Jefté aparece na lista dos heróis da fé? Alguém vai perguntar. Ora, mesmo não sendo uma pessoa exemplar e tendo matado a própria filha, ele foi um líder, de maneira geral, ele foi um líder temente a Deus, né? Outros nomes também aparecem lá em Hebreus 11, na lista dos heróis da fé, que também não tiveram uma vida 100%, assim, digamos, na presença de Deus. Podemos começar pelo próprio pai da fé. Sim. O Abraão, mentirosão, né? Jacó, suplantador, e Sansão, então, né? Pois aparece. O próprio Davi, né? Raabe, a meretriz. Então, quer dizer, não é o fato da pessoa ter errado, porque todos nós somos falhos, né? Mas, de maneira geral, Jefté foi um homem temente a Deus, um homem que confiou no Senhor, né? Mas ele teve esse erro, ele cometeu um erro. Esse erro, claro. Foi um voto precipitado, mas não tem como. A gente tenta, às vezes, atenuar, pôr panos quentes. Não, eu respeito até quem defende essa outra posição, mas no texto em si, eu não consigo ver margem, né? Na outra vez, até que nós respondemos, a gente deu uma resposta até mais pormenorizada, mais detalhada, né? Mas fica claro que o texto diz que Jefté cumpriu o voto que ele tinha votado, né? Maravilha. Meu pastor, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos encerrar por hoje. Entendeu? Nós vamos encerrar por hoje e nós retomamos na nossa próxima aula de número 98, a semana que vem. Nós vamos fazer um trabalho especial, haja vista que dia 18, na sexta-feira, nós estaremos completando 12 anos de atividades do CETADB. Não é? Olha. Então, na quarta-feira, nós vamos fazer um trabalho especial. Vamos também responder perguntas. Olha o que nós temos aqui. Ó.
O que é uma palavra de conhecimento? Os anjos nos dias de hoje têm as mesmas funções que quando foram criados. Candelabro é símbolo do judaísmo e não do cristianismo. É o que podemos explicar a respeito dos 10 mandamentos. Se a Bíblia é totalmente inspirada por Deus, então as palavras de Satanás foram inspiradas por Deus? Isso é uma questão que precisa ser aluno da Escola Bíblica Dominical, porque ela está respondendo essas perguntas, né? E só quem é aluno da Escola Bíblica Dominical, que está acompanhando a respeito da supremacia das Escrituras, é que está aprendendo essas importantes lições, né? Então, vamos lá, nós vamos ter um trabalho especial na próxima quarta, também já alusivo ao aniversário do CETADB, que será na sexta-feira. 12 anos de atividade e nós louvamos a Deus, porque até aqui Ele nos tem ajudado. Pastor Ciro, as suas considerações finais, a sua palavra de agradecimento, eu quero aqui, em nome de todos os nossos irmãos que conosco trabalham, né, que fazem o CETADB aqui em Apucarana, parabenizar mais uma vez a jovem Júlia, não é, pelo seu aniversário. O Senhor abençoe grandemente a irmã Júlia. Aí, Júlia, tá ouvindo? Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Aleluia. Pastor Ciro, com a palavra. A Júlia agora está com muitos compromissos aí, estudantis, né? Olha aí, retomou as aulas. Mas ela está ouvindo aqui. Amém. Está ouvindo aqui a palavra, está agradecendo, viu? Amém. Ela não quer aparecer, mas tá nós ótimo. Agradecemos. A Julinha hoje aí está completando 18 anos, né? E a gente está comemorando aqui, glorificando a Deus por essa data muito E a gente, especial. não importa a idade, a gente sempre vai falar que são as nossas crianças. Eu saí com ele um dia desse, a gente conversando, porque as nossas crianças, aí a pessoa quis saber, né, que idade que tinha as nossas crianças. Aí, rapaz, as nossas crianças já passaram de 20 faz hora, mas vamos lá. Sempre vai ser as nossas crianças. Eu brinquei aqui com a minha esposa para ela guardar as velhinhas, né, de 18, porque se Deus me abençoar, se eu chegar a 81, eu vou ganhar as velhinhas, né? Olha aí. Amém, amém, é isso aí. Mas vamos lá, irmãos, Deus abençoe vocês, cada um dos irmãos e irmãs que estiveram conosco, os novos alunos do CETADB que estão chegando para participar pela primeira vez, Deus abençoe vocês. Toda quarta-feira, a partir de 22 horas, nós nos reunimos aqui no nosso Instagram do CETADB para estarmos realizando esta aula abençoada e compartilhando conhecimento, compartilhando desses momentos que são muito agradáveis com todos vocês. O Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Pastor Ciro, mais uma vez, Deus abençoe vocês na paz do Senhor. Amém. Um abraço. Tchau, tchau. Amém. Deus abençoe.